certo e o errado. Desse lado, a gente tem o errado, que é o como a gente fala, e desse jeito é o correto, tá? Pronto, mas se a gente falar assim, a gente tá falando errado? Não. Na fala, tudo é permitido. Na escrita que é o problema, tá? Então, vamos lá. Você não pode escrever como você fala. Eis a questão. Então, escrever como fala demonstra ignorância. Então, a gente tem que tomar cuidado. Assistir o filme? Não, assistir ao filme, porque assistir tem sentido de ver. Chegar no ou ir no? Não, chegar ao e ir ao. Chegar ao mercado, ir ao parque, chegar à escola com crase, ir à festa com crase, estar de greve. Você falou, os carteiros estão de greve. Não, os carteiros estão em greve. E é verdade que eles estão em greve mesmo, tá? Namoro com Carlos? Não, namoro o Carlos. Namoro a Maria. Repetir de ano? Não, você repete o ano, não de ano. Preferir este mais do que o outro? Prefiro chocolate ao leite do que chocolate branco? Tá errado. Prefiro chocolate ao leite a chocolate branco. No lugar do que, você usa o a na escrita, tá? Desobedeceu o pai? Não. Desobedeceu ao pai. Desobedeceu a com crase mãe. Estava ao ponto de desistir? Não. Estava a ponto de desistir. Aqui vocês têm os casos da apostila, que explica a mesma coisa. O agradar, com sentido de fazer um agrado, acariciar, ó, as crianças agradam os gatinhos, as crianças passam a mão no gatinho, sente o pelo, passa a mão. E agradar com sentido de contentar, satisfazer. O livro agradou a todos. Olha aqui a preposição, tá? Aqui, aspirar é a mesma coisa. Gosto de aspirar o aroma do café. Com sentido de cheirar, não vai preposição. Mas aspirar com sentido de desejar, vai preposição. Nós aspiramos a uma vida melhor. Esse a é uma preposição, certo? O assistir, a gente já viu também. Minhas famílias assistiam os feriados. Minhas famílias assistiam os feridos pela guerra, aqui, e transitivo indireto. Passamos a tarde assistindo aos vídeos da festa. Aqui é aos, porque esse assistir tem ideia, sentido de ver. Então, eu ponho preposição. Aqui é sentido de ajudar, sem preposição. Então, aqui está dizendo que muitas famílias ajudavam os feridos pela guerra. O esquecer também, gente. O esquecer, ele tem o sentido assim, ó. Só com transitivo direto, tá? Então, eu não posso falar assim, ó. Esqueci o dinheiro, tá? Eu não posso falar assim, esqueci da bolsa. Esqueci o dinheiro, esqueci a bolsa, tá? Se esse verbo for usado com o pronome, ele exige a preposição de. Esqueci-me do dinheiro, mas aqui é a diferença. Tem um pronome, tá? Sem pronome, com o pronome. Com o pronome, do. Sem o pronome, o. O 5 é o verbo implicar. Transitivo direto, com sentido de organizar. A culpa implica sofrimento, ou originar, desculpa, gente, com sentido de trazer, de originar.
A culpa traz sofrimento, tá? A culpa implica sofrimento e não no sofrimento. Por que eu não ponho um no aqui? Porque é direto, com o sentido de trazer consequência. Mas com sentido de implicar, de ficar implicando mesmo com o outro, de incomodar, importunar, aí você põe o com. O cão implicava com as crianças. Os meninos implicavam com as meninas. Mas é o sentido de implicar mesmo, tá? Tem outro sentido ainda. Olha aqui, com pronome reflexivo mais preposição. Implicar-se em ou implicar-se com. Envolver-se, por exemplo. A tia implicou-se com o sobrinho mais velho. A delação do réu implicou-o em vários crimes. O verbo ir também, quando você tem o sentido de ir a algum lugar, né? Aqui, ó, esse verbo não admite complemento, mas adjunto adverbial de lugar, porque ele é intransitivo. Todo verbo intransitivo não pede complemento, mas eu preciso colocar a preposição. Vamos ao clube. A norma padrão não admite o uso da preposição em com esse verbo, como em vamos no clube. Não pode. Vamos ao clube, tá? Obedecer, desobedecer. Transitivo e indireto. Precisamos obedecer às leis. Indireto, pede preposição, aqui tem a crase. Quem desobedeceu, desobedeceu ao regimento, foi punido. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Então, tanto obedecer quanto desobedecer, sempre vai ser indireto, sempre vai ter preposição. Pagar. Bom, pagar com transitivo direto, né? Ele tem o sentido, os fiéis pagam suas promessas. Transitivo indireto, com objeto representado por pessoa, pagará. Paguei ao proprietário da casa. Então, o primeiro é quando eu pago objeto, suas promessas. Quando tem pessoa, eu preciso pôr o a na frente porque exige preposição. Paguei ao proprietário, paguei ao comerciante, paguei à vendedora, com crase. Paguei ao vendedor, paguei ao caixa, certo? E aí vai. O perdoar, com transitivo direto, ele também, objeto, representado por coisa, a mesma coisa. José não perdoou a ofensa. E o objeto indireto? José não perdoou aos ofensores, que aí se tornam pessoas. Toda vez que pôr pessoas, eu preciso pôr preposição. Objetos, sem preposição. Preferir, já falamos também, né? Nós já falamos que é o a e não é o do que. O querer, com sentido de desejar, é direto. João queria o brinquedo, desejava o brinquedo. Com sentido de amar alguém, de estimar, João queria muito ao tio, tá? Sentido de amar. João amava muito ao tio. Então, queria ao, porque é indireto. Responder. Ele tem o sentido, por exemplo, indireto. Respondeu à pergunta. Os alunos responderam à pergunta do professor. Quem responde, responde a alguma coisa. Transitivo direto. Responder o quê? Os alunos responderam sim. Quando eu faço no sentido de perguntar alguma coisa, eu uso a crase. Quando eu faço no sentido de responder alguma coisa, eu não preciso usar. Mas a gente usa esse caso aqui normalmente. Dupla
dupla regência, para terminar, gente, o que é a dupla regência? São verbos especiais. A norma padrão não aceita que se dê um só e o mesmo complemento para dois verbos que têm regências diferentes. Por exemplo, li e gostei do livro. Se você separar essa frase, você vai colocar assim: li o livro. Você não vai falar li do livro. Você vai falar li o livro. Gostei do livro. Gostei o livro. Você não fala assim. Então, você juntou os dois numa mesma frase, você pôs duas orações do mesmo período. Li e gostei, né? Então, é li e gostei do livro. Por que aqui tem que mudar? Pelo seguinte, li o livro e gostei dele. Porque o verbo ler não exige objeto indireto, é direto. Mas o gostar é objeto indireto. Você misturou um transitivo direto e um transitivo indireto aqui e usou o mesmo complemento para os dois. Então aqui diz li do livro e gostei do livro, tá errado. Quando você tem objeto direto e objeto indireto, verbo transitivo, desculpa, objeto não. Transitivo direto e transitivo indireto, você tem que separar os complementos. Li o livro e gostei. Aí você não precisa falar do livro, dele, que já subentende-se que é o livro. Entenderam? Então, tem que tomar cuidado quando a gente junta verbos com transitividades diferentes e usando o mesmo complemento, tá? A mesma coisa acontece com aqui, ó. Ele entra e sai da sala a todo momento. Olha aqui, quem entra não dá, não entra dá. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, não sai em algum lugar, sai de algum lugar. Então, ele entra em algum lugar e sai de algum lugar. Ele entra e sai da sala a todo momento, né? Tem que tomar cuidado com como você coloca, certo? Você é a favor ou contra a pena de morte? A favor de ou contra algo? Portanto, em texto que exija a norma padrão, ao empregar uma sequência de verbos na frase, é aconselhável respeitar a regência de cada um deles.